Soltas e soltos, bem-vindos. É com muita honra que eu trago de volta ao canal Lígia Baruch, psicóloga que foi a primeira psicóloga da MET aqui com a gente. Ela é autora do Tinderelas, O Amor na Era Digital. Vou colocar aqui o card para vocês verem essa primeira entrevista dos Soltos. E hoje a gente também veio falar sobre os primórdios, que é a relação nossa com as nossas mães. Mãe ajuda, mãe atrapalha. Então a culpa é da mãe. Hoje o papo é para a gente entender como é que a relação com as nossas mães, ou com a ausência das nossas mães, interfere no jeito que a gente se relaciona amorosamente hoje. Lígia, muito obrigada por estar aqui de volta ao canal. É um prazer, Carol, ainda mais falando desse tema tão grande, tão importante. Bem, o tema da mãe é o tema base da nossa vida. A gente nasceu por meio dela, através dela e só por causa dela. Também é um tema que na psicologia é quase um clichê, se a gente pensar que tudo é culpa da mãe e a gente joga tudo nela. Então, mãe é base, mãe é matriz, mãe é esse todo. Mas será que a gente está sendo, de fato, justas com a mãe? Porque quando a gente vai falar da mãe, não só a gente pode culpá-la de muitas coisas, como também a gente pode criar uma imagem muito idealizada. E a gente deixa de fora coisas muito importantes também, porque a gente sabe que tudo tem a sua sombra, né? Todo lado tem o seu oposto. E se a gente idealiza demais uma experiência, né, ou uma pessoa, isso vai se reverter em áreas escuras, que se não aparecem de um jeito, aparecem do outro. E um outro ponto que você colocou, que eu acho que a gente vai poder trocar muito aqui com o canal, com você, com essa experiência de tantas entrevistas, que é como a questão da mãe, e como você bem falou, o excesso da mãe, a falta da mãe, o modelo da mãe, vai influenciar nas nossas escolhas amorosas, porque sabemos que as relações amorosas, elas partem de modelos, e os modelos, quer sejam conscientes ou inconscientes, eles partem de modelos de relacionamento e de vínculo com as primeiras figuras de apego. Vocês já receberam aqui o Alexandre, né, que ele falou sobre estilo de apego. Eu cheguei a ver essa entrevista muito boa. E a gente não tem como escapar de olhar quando a gente recebe uma pessoa com dificuldades relacionais, vinculares. Por que eu não arranjo um namorado? Nunca dá certo comigo. A gente não pode deixar de perguntar como foi e como é seu vínculo com sua mãe, com seu pai. E aí, só para atrapalhar um pouquinho a história, às vezes a gente diz no Complexo de Édipo que a gente procura o pai, mas você sabia que às vezes a gente procura a mãe? Não? Como é que Nas é nossas isso? parcerias, às vezes a gente procura a nossa mãe, mesmo uma mulher heterossexual, na busca por um homem, não necessariamente ela vai procurar o pai no namorado, no parceiro, um modelo parecido ou mesmo antimodelo. Às vezes ela está procurando a mãe ou o que faltou na mãe. Então a gente não pode escapar de falar da mãe. Se você também quer aprofundar nas nossas relações amorosas, com os nossos pais, com os nossos amigos, com nós mesmos e aprender cada vez mais, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque 3 vezes por semana eu estou de volta com convidados incríveis como a Lígia. E você falou que as mães são modelos, são matrizes. Elas são espelho? Porque eu até perguntei para a base, né? Falei que a gente ia ter essa entrevista, e o que eles queriam saber sobre essa relação mãe e filha, e veio muito, que é uma dúvida que eu também tenho, que é o quanto a gente espelha a relação que as nossas mães tiveram com os nossos pais, porque muitas pessoas relataram, e acho que a gente vê muito isso, de mulheres que foram amarguradas no amor, então que o pai largou, e daí constituiu uma outra família, e a mãe ficou sozinha, que a mãe parou a vida dela para cuidar da família toda, e daí a hora que as pessoas vão, cada uma para o seu canto, ela fica se sentindo abandonada. Né? O Brasil tem muitas mulheres que são mães solteiras. Então, o quanto a gente espelha esse fracasso amoroso das nossas mães como quase que fosse uma sina nas nossas relações amorosas. Muito interessante sua colocação. Sim, a gente não vai escapar. A gente pode buscar o modelo dos pais, ou a gente pode buscar o antimodelo, mas ele sempre vai estar ali como uma referência, né? E como uma influência
às vezes mais conscientes, às vezes menos conscientes. É muito comum mulheres que relatam que tiveram mães muito submissas, que aceitaram relacionamentos com traições, né? E quanto essas mulheres tentam construir para si outras relações, onde dificilmente a entrega vai se dar, onde ela vai preferir, digamos, ter relações onde ela tenha um controle financeiro importante, que ela trabalhe. Então, nesse caso, é até um modelo positivo. Eu não vou ficar submetida como minha mãe ficou submetida. Mas você acha que às Né? vezes a gente Então, perde a mão nesse oposto? Que é isso, é tão não vou ficar submetida que eu nem me abro para o outro? perfeito, exato. Às vezes, no querer fugir, você acaba entrando em outra armadilha, porque todo excesso acaba voltando à origem do problema, né? Você quer tanto não ser sua mãe que você repete o fracasso emocional de um outro jeito, né? Em relações fracassadas, porque você não pode depender nunca, já que sua mãe foi uma mulher tão dependente, que você vai procurar esse antimodelo. Esse é um caminho, mas existem inúmeros caminhos onde o modelo vai estar ali afetando as suas escolhas. Tem mulheres que tiveram uma infância muito restritiva em termos materiais. Viram os pais passando por necessidade, pai desempregado, aquela mãe que abriu a mão do emprego para cuidar dos filhos. Então, ela vai procurar um homem protetor. Vai fazer sentido para ela que nessa escolha amorosa ela faça uma escolha muito racional, porque ela não quer passar pela miséria que ela já passou. Então, sempre que você vai olhar uma questão amorosa, a gente já está entrando na questão dos soltos, né? Do por que eu não consigo encontrar, ou por que a minha escolha é essa e não aquela. Vamos chegar na mãe e no pai, né? Vamos chegar na matriz. Então, é importante a gente entender tudo isso mesmo, né? Essa mulher que foi desamparada pela mãe pode procurar um marido amoroso para ter o amor que ela não teve da mãe, uma privação infantil, por exemplo. Então, vamos sempre ter que ir nas origens e checar o que faltou lá e como essa falta ou como esse excesso, que aí a gente vai para uma outra possibilidade, uma mãe excessivamente controladora. Esse é um outro ponto que eu vejo muito repetidamente na clínica. São aquelas mães que engolem os filhos, literalmente, né? Colocam para dentro e não deixam sair, não deixam ir para o mundo. É tanto carinho que sufoca. Exatamente, né? Porque às vezes o amor ele pode ser confundido com controle. Então, quantas vezes uma mãe excessiva também pode, por medo de perder uma filha, por exemplo, incutir medo nela. Você não é capaz, sozinha você não vai, ninguém vai te amar como eu, ninguém vai te dar o que você tem aqui. Não vá para longe, porque se você for, eu não aguento. Eu dei minha vida por você. Como você vai me decepcionar? Eu esperava que você seguisse a carreira que eu esperava, que você fosse cuidar de mim, que você ficasse por perto. São frases que a gente ouve tanto, né? Então, mais uma vez, a gente pode perceber aí uma matriz sufocante, excessiva, que pode deixar numa filha ou num filho uma culpa enorme, né, de se diferenciar, de seguir a própria vida, e pode também deixar uma marca de incompetência, insuficiência, como a garantia de tê-lo ou tê-la por perto. Então, aí a gente vê uma mãe excessiva. Então, como você vê, Carol, às vezes é difícil escapar da culpa da mãe, né? E assim, eu precisei de anos para desconstruir na terapia, que é de sair dessa sina das mulheres da família, né? Porque eu acho que a gente é de uma geração onde, quando existiam os divórcios, os homens tinham outros casamentos, muitas vezes com mulheres mais jovens, e as mulheres ficavam amarguradas, sem casar de novo, dependendo da pensão, porque muitas delas não trabalhavam. A minha avó foi o primeiro divórcio do Rio de Janeiro. Meu avô traiu ela com uma mulher, largou a família. E depois ela teve um segundo marido, que quando eu nasci ele já era um senhorzinho. E eu via ali aquele casamento como assim, ai, coitada, nunca mais foi igual, ela foi traída.
E no fim eu fui saber que a história nem foi assim, ela foi traída, mas no fim ela foi feliz de novo. Só que parece que tem, esse ranço de que, assim, as mulheres sempre vão ser abandonadas e a gente vai seguir essa sina familiar e com isso a gente vai cuidar da mãe que está abandonada, da avó que está abandonada e vamos continuar abandonada. Por que que a gente se conecta nessa Sim, sina do desamor com essas nossas matriarcas? sim, é uma espécie de lealdade invisível, né? Quando a gente vai estudar na área sistêmica, né, a terapia sistêmica, a gente vai entendendo essas influências intergeracionais e muitas vezes a gente vai trabalhar até com o genograma, que é uma espécie de árvore genealógica, onde a gente vai recontar essas histórias junto com a pessoa para entender essas lealdades invisíveis, ou seja, essa compulsão a repetir algumas histórias. O fato é que há algo que circula mesmo de uma geração para outra, e mesmo às vezes sem você saber conscientemente de uma história, você pode repeti-la. Por isso, quanto mais você compreende, mais você vai tendo uma certa libertação, que é sempre parcial, desses mitos familiares, né? A gente pode chamá-los de mitos familiares ou de lealdades invisíveis. E conhecer é um jeito também da gente se libertar. E também ampliar as crenças, porque os mitos vão dando origem a crenças, e são crenças que normalmente são limitantes, né? E se autorrealizam também. Às vezes a gente pode criar profecias que se autorrealizam. Por exemplo, todas as mulheres são infelizes, todos os homens traem. E, eu vejo muito que a gente tem até no imaginário simbólico uma coisa de conexão entre mãe e filha, então é isso, o amor incondicional, é o seu colo, é o lugar onde você vai sempre ser acolhida. Mas muitas mulheres não vivem essa relação com as mães, né. Eu fico pensando, por exemplo, eu perdi minha mãe quando eu tinha 5 anos. E tem algumas, pessoas que também perderam a mãe ou que têm uma relação desencontrada, assim, com a mãe, não tem esse amálgama de afeto. Como a ausência da mãe, da figura materna, impacta a forma que a gente encara e vive as relações? Porque eu fico vendo, pelo menos para mim, eu acho que eu fui uma criança que buscou, e até agora uma adulta, que busca muito aprovação, que não teve dessa mãe falando: "Ai, que linda, minha filhinha", e ao mesmo tempo que morre de medo do abandono, porque a minha mãe foi embora assim. Isso é comum? É um reflexo comum? Como é que essa ausência da figura materna impacta nos amores adultos? Você já trouxe a resposta, né? É isso mesmo. Você falou aí com muita sensibilidade. Uma perda precoce pode trazer uma sensação de que isso vai se repetir e um medo do abandono. Essa é uma possibilidade. Uma perda precoce, se essa mãe ainda continuar sendo uma memória de uma mãe que foi muito, muito boa e especial, pode também criar uma imagem idealizada, porque você não teve tempo de brigar com ela, de descobrir as sombras dela, de humanizá-la mais nesse sentido. Então, pode ficar também com uma imagem inatingível de uma mulher extremamente perfeita e idealizada, né? Esse seria um outro caminho, e de você também buscar, né, se parecer com essa mulher e sempre se frustrar de não ser essa mulher. São muitos os caminhos possíveis, mas é uma falta, né? É um vazio que fica aí como uma busca mesmo de encontrar esse colo em outros lugares, que você pode, como qualquer pessoa pode encontrar, não só na parceria amorosa, mas em outras pessoas, homens ou mulheres, porque homens também são capazes de maternar, né? De cuidar. E cuidar é curar, né? E curar vazios, e curar feridas. Claro que nunca de uma forma idealizada e total, e sempre parcial, porque somos seres muito, muito falíveis, né? Sim. Mas essa falta marca, sim, essa pessoa, e isso vai aparecer nas suas buscas amorosas ou na dificuldade, inclusive. Para suprir toda essa primeira falta, né. Uma outra coisa que eu vejo muito são as mães hostis. Então também quebra esse ideal, né, da mãe que deveria te acolher. Eu lembro que, por exemplo, eu tinha uma amiga na escola, a gente ia almoçar na casa dela depois da escola, e daí a mãe servia sorvete de sobremesa para todo mundo e falava na frente das amigas: você não pode comer porque você está gorda". Então já fazia, né, uma crítica ao corpo da própria filha. Eu já ouvi da minha avó, do tipo: "Ah, você devia alisar o seu cabelo para ficar bonita".
O que que acontece quando a gente tem, nessa infância, adolescência, mães ou figuras maternas muito severas, muito críticas, justo as pessoas que deveriam colocar a gente para cima? É importantíssimo isso que você está trazendo, que é muito frequente, né. Eu estou lembrando até de um filme que eu assisti recentemente, que é bem nessa fase da entrada da menina na vida adulta, que é a Lady Bird. E a fala de uma mãe que ela dizia assim para a filha, ela criticando a filha que estava lá botando o vestido da formatura, querendo que a mãe dissesse, né? Mãe, diga pelo menos uma vez que eu estou bem, né? Uma única vez. E a mãe dizia assim: minha filha, eu quero que você seja a sua melhor versão, que é como essa mãe que quer que a filha não coma a sobremesa para estar numa imagem magra, perfeita, idealizada. Essa exigência, esse perfeccionismo que vem, às vezes, é, assim, vestido de cuidado, né? Tá, na verdade, criando um problema, porque a filha responde assim: e se essa for a minha melhor versão? Essa resposta para aquela mãe que está ali, perfeccionista, querendo, por uma questão narcísica, que a filha seja a perfeição que ela não conseguiu ser. Sem querer, ela está destruindo a melhor versão que a filha pode ser, né? Então, essa mãe cruel, né, exigente, crítica, essa mãe crítica, ela é muito frequente. E muitas vezes a própria mulher não se dá conta de que, querendo que a filha seja a melhor versão de si mesma, ela está, no fundo, querendo que a filha seja a melhor versão dela. E ela consegue o oposto disso, que é massacrar uma autoestima que está em processo de construção, crescimento, com um excesso de exigência, né? E isso vai fazer com que a gente cresça mulheres mais inseguras e mais autocríticas? Sem dúvida, sem dúvida. Uma mãe que superprotege, uma mãe que enfraquece, uma mãe que hipercritica, querendo a melhor versão de si na filha, né? Vai ser uma mãe que vai tornar essa filha uma mulher ansiosa, sempre insatisfeita, né? Numa sociedade como a nossa, que já é uma sociedade de performance, de resultado, seja magra, seja mais bonita, seja que fala melhor, seja que tire boas notas, seja que encontre o marido, o namorado, um emprego melhor. Então, vai trazer mais ansiedade e uma sensação de inadequação, porque por mais que ela faça, ela não vai ser suficiente. Pegando esse gancho do seja magra, encontre o marido, o que que você percebe em consultório que acabam sendo esses conselhos mais nocivos para as mulheres que ainda são propagados pela mãe achando que é um cuidado? A normatização já é um problema. Quando você diz seja isso, seja aquilo, mesmo quando você diz seja espontâneo, né? Você já está criando ali um problema, que é esse excesso, né, de expectativa, esse excesso de exigência. E você, como mãe, tem uma força muito grande, né, na palavra dita. Eu sempre observo no consultório que uma fala de uma mãe, por exemplo, eu lembrei de uma cliente agora que ela não sabe se quer ser mãe, mas ela ouviu da mãe dela uma frase que a marcou, que 3 anos depois ela ainda traz essa frase. A mãe dela disse assim: mas você não vai ser uma boa mãe, você é muito egoísta, você não tem jeito para ser mãe, porque você é muito egoísta. Na verdade, ela é uma jovem criativa, né, irreverente, mas não tem aquele perfil hipercuidadoso da mãe. Então, essa frase, porque a frase de uma mãe marcou definitivamente essa filha. E o quanto ela vai se sentir uma mãe insuficiente quando, por acaso, se ela resolver ser mãe, ela lembrar disso, né? Então, essas normas, esses conselhos, se vem de uma mãe, mais forte ainda. Ser isso, seja aquilo, é um imperativo. E a pessoa não tem, às vezes, o tempo para descobrir se ela quer ser aquilo, se aquilo tem a ver com ela. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado com as receitas prontas. E eu acho que a gente tem que tomar cuidado, ouvindo você falar, num movimento perverso, que é quase uma cilada, que assim, a gente faz um movimento de liberdade e de autonomia, daí a coisa dá errado. Então, pegando um exemplo aqui do Soutos. Ah, quer saber? Tô afim do cara, eu vou mandar mensagem mesmo,
vou convidar ele para vir para minha casa, vou transar a primeira noite, estou com vontade. Daí você vai, convida, transa, o cara desaparece e você tem aquela mãe que fala: se faça de difícil, seja, né? Você não sai com cara certo. O que que a gente vai fazer? Pedir o colo para ela, porque é a pessoa do cuidado, que é uma pessoa que vai falar para você o quê? Você fez tudo errado, mas eu tô aqui para te acolher. Então isso reforça a profecia, né? Porque eu acho que no fim a gente tenta fazer o movimento de autonomia e daí quando dá errado a gente corre lá para ela falar para a gente, realmente você não é capaz. Exatamente, exatamente. É muito importante que alguns movimentos não reforcem o oposto, né? Quando você tem um movimento diferente do seu habitual e ele dá errado, ali é um momento muito delicado de você não construir um retorno, né, ao ponto de partida. Não é porque não deu certo uma vez que toda a premissa está errada. Né? Então, acho que todo movimento diferente do habitual é um ganho, mesmo que ele não dê certo. E muitas vezes o desafio é manter o coração aberto, né? Manter a possibilidade em aberto de que aquela história não funcionou, mas foi aquela história, né? Que você pode tentar de novo, claro que experimentar fazer de um outro jeito, que às vezes uma tentativa ela pode servir para fechar uma possibilidade. Quando você faz uma tentativa vacilante que dá errado, muitas vezes isso é usado, às vezes por uma mãe cruel, às vezes pela própria mãe internalizada, né, da própria pessoa, porque às vezes a mãe já foi internalizada, né? E a própria pessoa se diz: "Ah, eu fiz isso e não deu certo, então deixa eu voltar a fazer como antes". Na análise, todo mundo fala que tem que matar o pai e a mãe, né? O que que a gente tem que matar dessa mãe simbólica e até dessa idealização da relação com a nossa mãe para poder seguir mulheres adultas e estar abertas para as relações amorosas? Eu acho que a gente tem que matar esse excesso de influência. Algo vai sempre acontecer no sentido de repetição, a gente não pode negar as nossas origens, tem toda a história de ser grato, de acolher a parte saudável da nossa família, mas matar a parte doentia, a parte que a gente não escolhe repetir. Se é uma mãe, digamos, crítica, é matar a mãe crítica interna. Se é uma mãe medrosa, hiperprotetora, é matar essa mãe hiperprotetora, né? Então, o processo de individuação, de ser quem você é um processo que você tem que se lançar sozinha, sem garantias mesmo, né? Se você vai conseguir construir uma boa vida, não uma vida idealizada, não a vida que a sua mãe queria para você, ou que o seu pai, né? Mas a vida que você vai construindo a cada fase, porque também a gente não sabe o que a gente quer, e muitas vezes a gente pode mudar no caminho, né? Então, é sair desse lugar de certezas, né, de um apoio restrito que aprisiona, que é a família de origem, para se lançar no mundo e construir o seu jeito de viver, né? Que não precisa ser em uma oposição completa, mas sempre vai ser diferente, vai ser parcialmente diferente, pelo menos. E você falou da automaternagem, né? Como é que a gente aprende a ser mãe de nós mesmas, né? Isso é uma coisa que eu trabalho muito Ah, na terapia, e para mim é muito difícil, porque é isso, né? Ah, eu não tive a figura da mãe, eu tive muitas mulheres importantes na minha vida, mas eu tenho que aprender, é isso, a me dar colo, a ser mãe de mim mesma e não esperar que esse colo venha do meu parceiro e nem viver nesse constante desamparo da menina que perdeu a mãe com 5 anos. Ferramentas e que processos a gente pode fazer para ser mãe da gente mesma, mesmo quem teve mãe, que teve essa mãe severa, ou que teve a mãe que foi traída e ficou deprimida para sempre, que não trabalhou e põe a culpa nos filhos, que não fez nada por conta deles e agora a gente é autônomo. Como a gente se materna se a gente não teve essa mãe carinhosa? esse é um exercício de uma vida, né? Começando por não se exigir tanto, né? Porque ser mulher já é um sinônimo de culpa, né? A gente já nasce aí devendo, né? Se é uma mulher que é mãe, aí mais ainda, porque tem todas as culpas, né? As autoexigências, autocobranças, fora a cobrança social, familiar, do entorno, enfim, filhos, parceiro, vida, sociedade. Então, o se automaternar, primeiro é
aceitar a ambivalência humana, aceitar que você vai ter lados lindos e lados sombrios, que você não vai acertar sempre, que você não vai ser a super mulher e que está tudo bem, que você vai ser uma pessoa muito mais interessante, inclusive, quando aprender a aceitar as suas imperfeições. E aceitar as suas imperfeições é saber que você vai ter pontos fracos, pontos fortes, que você vai saber ser uma grande amiga em algum momento, não vai saber em outro, que você vai ser super especialista em algumas coisas, né? Super inteligente para algumas áreas e vai ser completamente ignorante para outras, que você vai errar com filhos se você tiver-los, se você tiver uma parceria também, tem dias que você vai estar disponível para cima, tem dias que você vai estar um desastre, né, de mau humor, que você mesmo não vai se suportar, e acolher principalmente nesses momentos que você estiver se sentindo o fim, né? Quem é que nunca se sentiu mal, para baixo, né? Lá no fundo do poço. Então, acolher a tristeza, acolher a imperfeição, é se autoacolher. Não é isso que uma mãe faz quando o filho está chorando, vai lá e dá o colo, o abraço, não é que está tudo bem. Então, quando você se sentir, principalmente nesses momentos de vulnerabilidade, você acolher e falar aquela palavrinha mágica, vai passar, né? Vai passar. Soltos e soltas, que a gente aprenda a se dar colo. Vai passar. Perdoar as mães também por não terem sido esse ideal de mãe que a gente vê nos comerciais do Dia das Mães. Né? Acho que não existe também, né? Às vezes a gente fica ressentido de, ai, cadê essa cumplicidade absoluta? Não tem, ela também é uma outra mulher falível, cheia de imperfeições. E talvez acho que esse movimento de amadurecer também seja para um dia a gente poder oferecer colo para elas, né? E falar, tá tudo bem, vai passar. Você fez o que você pôde. Isso, lindo, Carol, isso mesmo. É isso mesmo, estamos todos juntos nessa, né? Nessa vulnerabilidade, nessa imperfeição, e se a gente não se acolher e não se aceitar assim, a gente não tem como seguir, né? Super obrigada, Lígia. Um beijo grande para você.